Abra, por favor, a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22 e o versículo de número 30. Livro do profeta Ezequiel, portanto, capítulo de número 22 e o versículo 30. E se você me pedisse um título para a mensagem de hoje, eu diria que o que Deus quer falar com você é sobre tapar as brechas. Deus quer plantar uma semente no seu coração. Tapando as brechas. Ezequiel, capítulo de número 30 e o versículo de número, 22 e o versículo de número 30, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo até que todos tenham encontrado, para que juntos possamos fazer leitura. Outro dia eu pedi oração para os irmãos aqui em favor de um casal, que eles estão vivendo um momento difícil, pois que perderam um filho de 17 anos há poucos dias. E no primeiro dia que conversei com eles, estavam tão abalados que não conseguiam nem conversar. E os irmãos têm orado, Deus tem dado graça. A dor do luto existe, é impossível esquecê-la, mas com a graça de Deus, nós podemos superar a cada dia, e Deus tem dado graça a este casal. Então continue orando, para que Deus possa abençoá-los, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: procurei entre eles um homem que construísse a muralha, e se colocasse na brecha, diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Pai, em nome de Jesus, queira preparar o coração dos meus irmãos e o meu coração como terra fértil, Senhor, para que a boa semente da sua palavra possa cair em terra fértil, possa, Senhor, descer às profundezas do nosso coração e no calor da nossa alma brotar, crescer, frutificar e a seu tempo, Senhor, fazer o que está ordenado em nossas vidas. Não deixa sair sequer uma palavra da minha boca que não seja na direção do teu Espírito, e que a tua igreja agora esteja sensível à voz do seu Espírito, que todas as distrações, que tudo aquilo que possa, Senhor, desviar a atenção do coração dos teus filhos para a tua palavra, seja neutralizado agora. Todas as preocupações, que o Senhor as faça neste momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, desaparecer do coração deste crente, para que ele esteja aqui agora, totalmente, Senhor, entregue ao Senhor, diante do seu altar, sensível à voz do teu Espírito Santo. Amém. O profeta Ezequiel, ele serviu a Deus no cativeiro babilônico. O seu ministério foi plenamente em meio aos cativos de Babilônia. O povo desobedeceu a Deus, e como a forma de corrigi-los, de fazê-los voltar àquilo que era a essência da adoração, Deus permite o cativeiro babilônico. Deus permite um rei de outra nação invadir Jerusalém, invadir Israel, tomar o povo cativo e levá-los como escravo a outra terra. E para que Deus agora não deixasse esse povo ali órfão, longe dele, Deus, na sua bondade e misericórdia, alista o profeta Ezequiel e o envia em meio aos cativos, e dá a ele uma ordem e uma responsabilidade muito grande. Deus diz: Ezequiel, eu te constituirei como atalaia. Atalaia era um vigia. Nos muros da cidade havia uma guarita, em cada ponto estratégico havia uma guarita, e dentro desta guarita havia um guarda com um chofar na mão, e ele estava virado para o lado de fora da cidade, e quando o exército inimigo se aproximava, o guarda tocava o chofar para avisar aqueles que estavam dentro da cidade que o perigo eminente estava chegando. E a ordem ao atalaia era esta: se vier a espada e o atalaia tocar a trombeta, e o ímpio não se der por avisado, morre o ímpio na sua impiedade, e o seu sangue é sobre a sua própria cabeça. Todavia, se vier a espada e o atalaia não avisar, não tocar o chofar,
e o ímpio morrer desavisado, o sangue do ímpio eu requererei das mãos do atalaia. Deus chama Ezequiel e diz: Ezequiel, a minha boca em meio ao cativeiro será você. Quando eu quiser falar com alguém, eu falarei com você. E agora, em meio a este povo, Deus, o justo juiz, ele se levanta e olha o tamanho da iniquidade do povo, e a sua justiça clama: é preciso trazer justiça. É preciso trazer justiça, é preciso executar o juízo, é preciso levar quem é réu de juízo aquilo que é o cumprimento da pena. Mas por outro lado, o amor de Deus ecoa dizendo: é preciso dar uma outra chance, é preciso abrir uma nova oportunidade, é preciso permitir que eles se arrependam. Então Deus, dando ouvidos ao seu amor, ele sai. É difícil entender como é que Deus pode procurar alguma coisa, porque Ele sabe todas as coisas. Mas o profeta, ao escrever, para que entendamos, ele vai dizer que Deus saiu a procurar. E o próprio Deus diz: procurei dentre eles um homem que se colocasse na brecha, que se colocasse na posição, que quisesse se doar, que quisesse liderar um movimento de quebrantamento, que pudesse orar e pedir a mim que não os destruísse. Eu procurei um homem e não encontrei. Naqueles dias haviam 3 classes entre a liderança de Israel, que eram as principais: os reis, os sacerdotes e os profetas. Andando nesta linha de pensamento, Deus vai entre os reis no palácio real procurar um homem quebrantado, um homem dedicado a Ele, um homem fiel a Ele. E o que é que Deus encontra? Homens violentos, homens infiéis, homens mentirosos, homens vaidosos. Então Deus sai dos palácios e entra pelos valados e vai ao templo procurar entre os sacerdotes. O sacerdote é quem ouvia do povo os seus clamores e levava para Deus a oração. E Deus entra no templo e procura entre os sacerdotes, e o que ele encontra são sacerdotes que estão agora oferecendo sacrifícios ao seu bel prazer, ofertas detestáveis a Deus, ofertas de mãos ímpias, e Deus não as recebe. E então Deus, ao perceber que entre os sacerdotes não havia alguém que pudesse se colocar na brecha entre ele e Israel, para que ele não destruísse aquele povo, ele então vai pelos campos na busca de uma voz, de um profeta, de um homem que pudesse se colocar na brecha. Qual foi a surpresa? Ao chegar naquele lugar, o que ele encontra são homens vaidosos, que não mais entregam a palavra de Deus na conformidade que Deus assim a revela, mas ao seu bel prazer. Eles falam o que as pessoas querem ouvir, eles entregam a mensagem que os ouvidos querem receber. Na medida que nós precisamos entender que Deus nunca, absolutamente nunca vai falar o que eu quero ouvir, Deus sempre falará o que eu preciso ouvir, o que eu necessito ouvir. Tem horas que eu gosto muito do que Ele fala, tem horas que é difícil ouvir o que Ele tem para falar, mas gostando ou não, Deus sempre falará o que nós precisamos ouvir. Então, se você pode me ajudar a pregar, dá um sacode nesse crente que está do seu lado e diga a ele: se prepara, Deus hoje vai falar o que você precisa ouvir. E então Deus vai procurando e procurando alguém que se colocasse na brecha. Quando eu olho para a igreja odierna, nos dias atuais, nós corremos o risco de entrar no mesmo marasmo espiritual que aquele povo, na mesma dificuldade, nos mesmos problemas, porque aqueles que estavam imbuídos
aqueles que receberam a missão de levar a voz de Deus, de fazer cumprir o projeto de Deus, eles estavam corrompidos. E nos dias de hoje, há tantas distrações, há tanto multiplicar do pecado, há tantas coisas estranhas, que nós corremos o risco de nos vislumbrarmos, de ficarmos deslumbrados, de ficarmos atraídos, engodados, enganados pelos prazeres desta terra, pelas coisas desse mundo, pelo vil metal, pelas coisas que parecem ser boas, na medida que a Bíblia diz: há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bom, mas o seu final é morte. E então nós, como igreja de Cristo, corremos esse risco. E a Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, cuide, tenha cuidado, lute para que não caia. Isso aconteceu com a igreja de Roma. Roma era uma cidade completamente corrompida, e nasce uma igreja no meio daquela cidade. E a igreja nasceu para ser luz e para ser sal, conforme Mateus 5,13. Acontece que ao invés da luz influenciar e dissipar as trevas estavam atingindo a luz, e muitos crentes começaram a cair na bancarrota, a cair no descrédito, a cair numa apostasia espiritual. E Deus agora levanta Paulo longe daquele lugar, e Paulo pega a pena ungida, escreve o capítulo 12, e o dedica aos romanos, e diz no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente, aceitável, verdadeiro. E Paulo prossegue no versículo 2, quando ele olha a situação da igreja de Roma, e alguns se corromperam, e ele vai dizer: não vos conformeis, não tomem a mesma forma, não se enquadrem no sistema, não se deixem influenciar pelo pensamento romano, mas transformai-vos pela metanoia, pela transformação do vosso entendimento, que toda a influência do céu influencie o vosso pensamento, e com base nas verdades de Deus haja uma transformação, uma metamorfose, para que vocês, pensando conforme a palavra, pensando conforme os princípios de Deus, possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Este é o desejo de Deus para a igreja do Senhor. Crente não pensa como quem não conhece a fé. Nós temos uma lente diferente, uma cosmovisão diferente. Nós enxergamos a vida não a partir das filosofias, nós não enxergamos a vida pelo pensamento de Jean-Jacques Rousseau, nós não enxergamos a vida pelo prisma de Maquiavel, nós não enxergamos a vida pelas parlandas de Immanuel Kant, nós enxergamos a vida pela palavra viva de Deus. Nós enxergamos a vida pela Bíblia Sagrada. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso norte, ela é a nossa orientadora, ela é a verdade suprema de Deus na terra, deixada escrita em forma de livro, para que eu e você pudéssemos enquadrar a nossa vida aqui e seguir a Cristo no centro da sua vontade, com uma única esperança: quando a trombeta tocar, podermos cantar Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. E se você está esperando este grande dia, rasgue o seu coração com o meu e adore, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, aleluia. Tem muita, quando faltou profeta em Israel, quando o profeta não deu ouvidos a Deus,
Deus bota voz em uma jumenta, e a jumenta profetiza pela ação de Deus. Um dia um pastor disse assim: eu estou achando que daqui a pouco jumenta vai falar no Brasil. Irmão, no Brasil jumenta não fala. Vou repetir para você entender: no Brasil jumenta não fala. Pergunta para mim, por que não fala, pastor? Porque aqui tem profeta, porque aqui tem profetisa, porque aqui tem homem e mulher de Deus. Deus não precisa usar jumento, porque Deus tem você para usar. Deus tem você para usar. Deus tem boca neste lugar. Deus tem profetas neste lugar. Aleluia. Pastor, eu queria me colocar na brecha em favor da minha família, em favor de Betim, em favor de Minas, do Brasil, do mundo, em favor dos perdidos. E é exatamente isso que Deus está chamando você para fazer. Deus está trazendo sobre Betim, irmão, e ouça isto, grave na tábua do seu coração, um avivamento tão poderoso, que você vai ver paralíticos andarem, você vai ver cegos enxergarem, você vai ver milagres tremendos. Deus vai abalar as estruturas de Betim. Tem um povo orando, tem um povo clamando, o céu não dorme. Deus está agindo e agirá ainda de maneira maior. Acontece que há quem diga e diz assim: pastor, eu queria me colocar na brecha, mas eu me sinto tão pequeno, tão ínfimo, tão sem experiência. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu acho que eu não sei orar. Quem sabe orar, irmão? Se Ele não nos ajudar, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Quem ora, quem transforma as palavras de oração, quem as adequa é o Espírito Santo, que transforma o que nós precisamos e pedimos em boa fumaça de incenso e leva no altar de Deus, e Deus aspira a oração, estende a mão para nos ajudar e nos abençoar. Pastor, eu sou tão pequeno, eu sou improvável, então eu não sei se eu consigo me colocar na brecha. Ouça isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Um homem se levanta, e a Bíblia diz que o exército de Israel se acampa à direita, e o exército dos filisteus à esquerda. E agora um homem, um guerreiro chamado Golias, se levanta. 6 côvados e um palmo. Um côvado é a medida da ponta do seu dedo ao cotovelo, 45 centímetros, 2,92 metros de altura. A ciência fez uma projeção computadorizada de Golias, e o cientista diz que pela altura, pelo porte físico e pela genética da sua descendência, é provável que Golias tinha 180 quilos de massa muscular. Ele carregava na sua cabeça um elmo de bronze, no seu peito uma couraça de escamas de 60 quilos, nas suas canelas, caneleiras de bronze, que vinham até os seus joelhos e protegiam seus membros inferiores. Na sua mão, a Bíblia diz que uma lança como o eixo de Tiar, que a sua ponta pesava 7,2 kg. Um escudo enorme, uma espada na bainha. Este homem chega diante de Israel e diz: ei, me mostrem um homem que tenha coragem de pelejar contra mim, e se ele vencer, seremos escravos de vocês. Agora, se eu vencer, Israel dobra o joelho diante dos filisteus. Alguém vai correndo, eu
me permita parafrasear para que você entenda. Chega no rei, quem era o rei? Saul, o homem mais alto de Israel. A Bíblia diz que o mais alto dava do ombro para baixo. Rei Saul, o filisteu diz que se alguém lutar e ganhar, Israel ganha a guerra, não morre mais ninguém. O melhor espadachim é o Senhor, o mais forte é o Senhor, o mais alto é o Senhor, o rei é o Senhor. Vai para a guerra, Eliseu. Você está maluco? Olha o tamanho do homem. Você é louco? Eu quero morrer hoje não, rapaz. Lá do meio da multidão houve um grito dizendo: eu vou. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Cadê? Um baixinho de 1,65 m, sardento, magrelo, calçado com uma precata, como diria a minha avó Severina, uma sandália, roupas de pano de saco rotas, do lado um alforje, minha avó chamava de capanga, na mão uma funda, em Israel chama funda, lá no Nordeste é badoque, estilinga, atiradeira, escolhe o nome que você quiser. Quando o rei bate o olho e diz assim: tu vai? Diz: eu vou, mas você é improvável que vença a luta. Ele diz assim: eu não sirvo a Deus de prováveis, eu sirvo a um Deus de improváveis. É um Deus que faz a medicina se dobrar, e quando o médico diz morreu, Deus diz viveu. Davi se apresenta. E sabe por que o improvável venceu a guerra? Eu não preciso contar o resto, tu conhece. Porque o improvável estava na brecha. Porque o improvável estava no centro da vontade de Deus. Porque o improvável ninguém conhecia, mas o céu conhecia. Porque o improvável não tinha 180 quilos de massa muscular, mas tinha 2 calos no joelho, e ele conhecia a Deus de joelho. Porque o improvável não tinha uma espada, mas ele tinha um Deus que é bom de pontaria e que nunca erra o alvo. E aquele baixinho improvável saiu a peleja, Golias caiu morto. A Bíblia diz que ele passa a mão e corta a cabeça de Golias com a sua espada, que é para garantir que o cabra não só tonteou. Aí o historiador vai dizer que Davi apanha a cabeça de Golias. Sabe onde é que ele vai enterrar a cabeça de Golias? A história bíblica diz que ele cava um buraco. Sabe aonde? No Monte Gólgota, lá no Caveira, lá no Monte da Caveira. Enterra a cabeça de Golias, joga a terra por cima. Algumas centenas de anos depois, lá naquele monte, uma terceira cruz é erguida, e quando ele diz: pago está, sabe o que cumpre? Gênesis 3,15: há de ser que a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ei, é de homem na brecha que Deus precisa, é de mulher na brecha que Deus precisa. Deus está chamando o crente para entrar na brecha. Aleluia, glória a Deus. Que tipo de homem que Deus chama? Quando eu digo homem, irmão, entenda homem e mulher, viu? Não é gênero. Entenda homem e mulher. Que tipo de homem que Deus procura? Um galã de novela? Bonito? Deus não é diretor de cinema. Procura uma modelo que a Forbes possa dizer a mulher mais linda da terra. Não, Deus não é dono de agência de modelo. Procura o homem mais inteligente da terra. Deus não é cientista, irmão.
Deus procura sábios e procura leigos. Deus procura grandes e pequenos. Deus procura ricos e pobres. Deus procura influentes e desconhecidos, anônimos. Deus procura quem de fato quer se colocar na brecha e fazer a sua vontade. O primeiro tipo de homem que Deus procura para entrar na brecha. Deus está hoje procurando na igreja de Betim. Deus está dizendo: eu quero fazer uma grande obra em Betim, eu quero fazer um reboliço em Betim, e não é só em Betim, é começando em Betim, e Deus vai fazer uma espiral, Deus vai fazer uma espiral em ascendente. Sabe o que é isso, irmão? Não sabe não? A espiral em ascendente é assim, ó, gira para o lado e sobe, gira para o lado e sobe, gira para o lado e cresce. Deus vai fazer crescer, expandir a obra dele. As pessoas que não acreditavam em Deus vão se dobrar diante dele e dizer: só o Senhor é Deus. Vão fazer como a rainha de Sabá, dobrar o joelho e dizer: Salomão, bendito é o teu Deus, porque o que os meus ouvidos ouviram não é metade do que os meus olhos estão vendo. Quem te perseguia vai vir para a igreja de braço dado com você, adorando, adorando, adorando o nome de Jesus. E se você crê, abre o coração e diga: Jesus, faz, Jesus, faz, Jesus, faz. Que tipo de homem que Deus procura? Em primeiro lugar, um homem arrependido. Deus está procurando homens e mulheres arrependidas. Escute isso, para que você nunca mais se esqueça. Sinceramente, Deus não espera que você não peque. Não. Ele sabe que eu e você somos pecadores. Sabe o que Deus espera de nós? É que nós não fiquemos acorrentados pelo pecado. Deus espera de nós quebrantamento. Deus espera de nós arrependimento. Deus espera de nós luta contra o pecado, resistência contra o inferno, resistência contra aquilo que vem contra nós. Quando Davi foi morrer, a Bíblia diz que ele chama Salomão das suas últimas instruções, e a última palavra de Davi a Salomão foi esta: Salomão, seja homem. E Davi morreu. O que é que Davi estava dizendo? Tem um caráter ilibado, tem uma reputação imaculada, ande com Deus com alegria, com fidelidade, cumpra o que Deus te chamou. Davi morreu. Mas acontece que há quem aponte o dedo e diga: mas Davi pecou com Batseba, Davi recenseou o povo em desobediência a Deus, e 70 mil homens morreram em Israel. Davi teve falhas grandes, Davi teve coisas difíceis, mas quando Salomão erra, Deus chama Salomão e diz: Salomão, você sabe por que eu não vou te matar agora? Por quê? Porque o teu pai, a memória dele ainda ecoa, o legado dele ainda fala, porque foi homem segundo o meu coração. Este homem falho, Deus dá testemunho dele, porque Deus sabe que eu e você somos falíveis, somos humanos e como tal pecadores. Mas o que Deus espera de mim e você é joelho no chão dizendo: Senhor, me guarda no meu trabalho, Jesus, me guarda na rua, Jesus, me livra do adultério, me livra da mentira, Jesus, me livra da perseguição do diabo, Jesus, me guarda, Senhor, nos meus negócios, me ensina a ser honesto, Jesus, me ensina a cumprir com a minha palavra, Jesus, me ajuda a vencer as minhas tentações. E se o pecado se avizinhar, o que Deus espera é um coração quebrantado. Quando Davi peca, irmão, ele escreve o Salmo 51, e tem algumas expressões que me chamam a atenção. Ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Isso é a expressão de um coração quebrantado. Ele vai dizer: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. São expressões de um coração arrependido, de alguém que diz: eu sei o meu erro, eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei, mas eu estou aqui arrependido diante do Senhor, confessando as minhas fraquezas e pedindo ao Senhor: me limpa, me purifica, me lava, tira de mim todo o pecado, porque eu preciso da tua graça. E depois da oração, Davi levanta, enxuga as lágrimas e termina o salmo assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti te converterão. Deus está em busca de quem é quebrantado, de quem de fato vai olhar a situação e, mesmo errando, vai levantar a cabeça e vai dizer: Deus, tem misericórdia, perdoa, lava o meu coração. Deus está em busca de alguém que não esconde a sua falha, que não omisia o seu erro, que não maqueia uma situação difícil. Mas a Bíblia está dizendo: se temos dificuldades, nós precisamos confessar uns aos outros as nossas dificuldades, para que juntos caminhemos, para que um estenda a mão e ajude o outro, quando não na presença de Deus confessamos as nossas falhas. Salmo 32 versículo 5, a Bíblia diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Salmo 66 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isaías 29:15 diz: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixam alcança misericórdia. Meu amado irmão e irmã, todos os dias tem dois advogados que degladiam no grande tribunal do juiz justo chamado Deus. E sabe qual é o alvo desta lide, desta demanda, deste embate? É você, minha irmã, é você, meu irmão, sou eu. De um lado, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz que Satanás vive de nos acusar. Por outro lado, 1 João capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes um advogado, que é Jesus. Só para que você entenda, me permita montar aqui de forma fictícia um tribunal. Aqui o meritíssimo juiz Deus, de um lado o advogado de acusação, do outro o ex-adverso, o advogado de defesa. De repente Satanás levanta e diz: soberano juiz, José das Quintas, ele é pecador, ele falou mentira, ele enganou, ele vendeu coisa errada por preço mal colocado, ele fez ele colaborou com um homicídio, com uma morte, e ele fez erros terríveis. Ele é réu de juízo, execute a sentença, o que a lei assim o determina. Mas lá do outro lado, um advogado levanta, dá um tapa na mesa e diz: protesto meritíssimo, porque o José das Quintas errou de fato, mas aqui estão as minhas mãos abertas pelos cravos. Foi pelo José das Quintas que eu derramei o meu sangue para purificá-lo de todo pecado e de toda iniquidade. Aqui aqui está a marca da lança, onde eu fui furado, e ele, uma vez que se dobrou, se arrependeu e me buscou. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que você não é escravo do pecado, porque Jesus morreu para te tornar livre. Aleluia! Deus está à procura de homens e mulheres quebrantados,
Ouça o que diz Êxodo 32, versículo 30 e 31. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível esse povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escrevestes. Isso é se colocar na brecha. Isso é ser sensível. Deus olha para o povo de Israel e perde a paciência com os hebreus no meio do deserto. E Deus disse: Moisés, eu vou matar este povo, vou aniquilar esta geração, farei de ti uma grande nação e levantarei um grande povo através de você, e começarei tudo de novo. Moisés olha para o povo e o seu coração de pastor, de pai, se quebranta, e ele diz: Senhor, eu posso fazer um pedido especial para o Senhor? O que é que as nações ímpias vão dizer? Vão dizer que o Senhor trouxe o povo do Egito para matá-los no meio do deserto. Vão dizer que o Senhor é um Deus carrasco, que o Senhor não é amor. Pai, perdoa, eu sei que o pecado é grande, perdoa o pecado deles. E Deus disse: não, Moisés, eu vou matá-los, eu vou aniquilá-los. Pai, perdoa o pecado deles. Pai, dá uma chance. Pai, abre a janela do céu, eu vou matá-los. E Moisés disse: Senhor, deixa eu lhe fazer um segundo pedido. Antes que o Senhor execute a sentença, risca meu nome, não é do livro da vida. Alguns malucos por aí estão dizendo isso, que Moisés pediu para ir para o inferno. Risca o meu nome do livro da vida, que eu também não quero ir para o céu. Não, é do livro dos vivos. Sabe o que Moisés quis dizer? Deus, eu amo tanto este povo que eu não conseguirei conviver com a visão de vê-los todos mortos, e eu e a minha família caminhando no deserto, para o Senhor começar tudo de novo. Então me permita morrer, me permita passar desta vida, me permita fechar os olhos, risca meu nome do livro dos vivos, para que eu não veja isso. Sabe o que Deus fez? Deus, quando olha um crente que chora, Deus, quando olha uma mulher de Deus que se coloca na brecha, Deus, quando vê um crente que esquece os seus problemas pessoais e dedica a sua vida pelas almas perdidas em oração, dizendo: Deus, salva o bêbado, salva o mendigo, salva o traficante, salva a mulher de vida livre. O coração de Deus não aguenta, irmão. O coração de Deus explode em amor. Deus olha para Moisés e diz: vou matar ninguém. Levanta, Moisés, desce e diz ao povo: marcha. Deus está procurando o crente na brecha. Deus está procurando intercessor. Deus está procurando quem quer dobrar o joelho para ver Betim explodir debaixo da glória de Deus. Não são os projetos, com todo respeito e reverência aos nossos políticos, administradores, e se fazem necessário, inclusive. Não existe cidade sem política. Política é a administração da polis da cidade. Com todo respeito a eles, não são os projetos da prefeitura que mudarão o coração das pessoas que aqui estão. Quando muito mudam o design da cidade, o paisagismo, algumas ações sociais pontuais, mas o coração é terra que só Deus vai. E para Deus chegar lá, Ele está procurando hoje um homem, uma mulher que queira dizer: eis-me aqui, Senhor. Se Deus lhe fizesse essa pergunta agora, quantos poderiam
com a minha mão levantada, levantar a sua mão com a minha e dizer: eis-me aqui, Jesus, conta comigo nesta obra. Olha aí, Jesus, o exército que o Senhor tem para contar, conta conosco, Jesus. Muda Betim, Jesus, faz uma grande obra em Betim, as famílias serão transformadas, pessoas serão resgatadas. Ei, Deus vai fazer, Ele já está fazendo, Ele já começou, Ele já está operando. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Você profetiza isso? Então, com seus lábios, com as suas palmas, com o seu coração, adore ao Deus que está fazendo coisas grandes em Betim. Deus está em busca de pessoas quebrantadas. Pastor Paulo César, do Grupo Logos. Vocês conhecem o Grupo Logos? Quem conhece o Grupo Logos? Ele se colocou num sítio para compor um CD. 11 músicas tinha aquele CD. Depois de uma semana, 10 estavam prontas, faltava uma. Ele começou a orar, jejuar, ler a Bíblia, se trancou no quarto, passou o dia inteiro lá, foi para a varanda, foi para o campo, foi para o jardim, e a inspiração não vinha. E ele então assentou-se na varanda do seu sítio, violão no colo, e ele começou a orar, a dizer: Deus, por que é que não vem a inspiração? Qual é o problema? E de repente, ele vê uma linda borboleta voando pelo jardim, e essa borboleta vem voando, e ela adentra a varanda, e ela vai voando, e quando ela chega no canto da varanda, tinha uma teia de aranha elefante enorme. Ela cai na teia de aranha, a teia balança, a aranha recebe o impulso, e ela percebe que o jantar havia caído na teia, e ela começa vagarosamente se deslocar para devorar aquela borboleta. Ele disse que foi tocado e pungido por um sentimento de compaixão daquela borboleta tão grande, que ele levantou-se do seu lugar, foi à teia, tirou a borboleta, limpou as suas perninhas, levou para o jardim, soltou, e ela feliz foi voando, pousar nas flores. Quando ele assentou-se na cadeira e colocou o violão no colo, o Espírito Santo falou ao seu ouvido: porventura não foi exatamente isso que eu fiz por você? A sensibilidade daquele homem por aquela borboleta nos ensina que, se nós podemos ter compaixão de uma borboleta, qual não deve ser o tamanho da nossa compaixão por almas que custaram o sangue de Jesus? É tempo de avivamento, irmão, é tempo de evangelismo, é tempo de ganhar almas, é tempo de trabalhar, é tempo de ver o céu aberto, e Deus nos dará ferramentas, dons, unção e graça, à medida que avançarmos sensíveis e quebrantados na brecha, orando pela nossa nação. Aleluia. E por fim, Deus está à procura de homens e mulheres transformados para se colocarem na brecha. Eu costumo dizer e refletir que existem pelo menos 4 tipos de crentes. Quantos tipos? Primeiro, conformado. Ele sabe o que tem que fazer, mas não muda nunca. Ele conformou com aquela situação, vive daquele jeito, ele não muda, conformou. Segundo, deformado. Ele sabe a verdade, o caminho a seguir, mas ele consegue deturpar tudo, fazer tudo ao contrário. Tu diz: vamos para o norte, ele diz: não, eu quero ir para o sul. Tu diz: não, vamos para o sul, não, agora eu quero ir para o norte. Ele faz tudo o contrário, deformou o seu pensamento. É crente, está na igreja, mas está deformado. Tem o reformado. Sabe aquele carro velho que tu compra? Fumando, queimando óleo. Lembra do platinado do Fusquinha? Que parecia a Terceira Guerra Mundial. Aí tu olha e diz assim: vou dar um tapa nesse Fusca. Aí dá uma pintura linda,
troca o estofado, bota volante de madeira, de osso, para ficar mais bonito, aquela gradinha em cima, pneuzinho Pirelli fininho, com banda branca, mas o motor está fumando. É o crente reformado. Tem cara de crente, cheiro de crente, jeito de crente, mas lá dentro, só Deus sabe o que tem. Agora tem o crente transformado. Sabe o que é isso? É Deus pegar e dizer assim, ó, fazer de novo. Por isso que 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer, aquele pois que está em Cristo Jesus, nova, as coisas velhas. Não tem motor fumando aqui não, irmão. Não tem carro batendo biela com Jesus não. Não tem esse negócio de anel de segmento rachado, nem bloco bebendo água. Não tem esse negócio de selo furado não. É motor 0 quilômetro, é batendo igual um coração. E na hora que acelera, se o capeta não sair da frente, nós vamos atropelar em nome de Jesus. É crente transformado. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um crente assim. Sabe aquele crente deformado? Pedro. Senhor, eu estou com o senhor e não abro, mas comigo é assim, mexeu com o mestre, eu corto no facão. Então os crentes assim, né? Pastor, eu tenho sangue de baiano, não aguento, irmão. Troca o sangue de baiano pelo sangue de Jesus, que vai dar tudo certo. Mexeu com o mestre, eu pico no facão. Deus diz, Pedro, não é assim, rapaz, crente é diferente. Não, comigo é assim, senhor. Eu sou assim, eu sou zangado, eu sou nervoso. Mexa não. E eu tenho um negócio, eu estou com o senhor e não abro. Comigo é assim, é junto, misturado, e eu costumo dizer, os irmãos riem de mim, é junto, misturado até no tutano do osso. Deus olhou para ele e disse assim, você não é tudo isso aí não, viu, Pedro? E ó, tem mais. Você está tão azedo, que de todos os meus discípulos, você vai me negar. Eu morro do lado do Senhor, pendurado até de cabeça para baixo. Isso aqui eu falando, viu, irmão? Pendurado, senão tu vai caçar na Bíblia, onde é que está escrito que Pedro falou que estava pendurado de cabeça para baixo, não acha, já vai falar que o pastor está falando heresia. Morro do lado do Senhor, pendurado de cabeça para baixo, vou juntinho do Senhor. Deus disse, vai não, tu vai me negar. Prenderam Jesus, Jesus veio, Pedro nega Jesus, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. No dia da crucificação, quando o galo canta, Pedro chega à consciência de que havia negado, e a Bíblia vai dizer que Jesus não externou palavra, ele simplesmente passou e fez isso aqui, ó. Pedro desmontou com o olhar do mestre. No olhar o mestre estava dizendo, eu te avisei, eu te falei que isso iria acontecer. Pedro vai embora, angustiado, amargurado, passa 1 dia, 2, no 3º dia Jesus ressuscita. Quem é que vai ao túmulo, chorar no túmulo de Cristo? A irmã Maria. Mas quando chega lá, com quem que ela dá de cara? Com ele, vivo, ressurreto. Maria diz, Rabone, Rabone, mestre meu, bom mestre. Ele diz, irmã Maria, Pai do Senhor, tem um negócio, não tem muito tempo, minha agenda é apertada, volte aos meus discípulos, diga a eles que é para subir lá para Cafarnaum, que tem uma reunião de ministério, e tem um negócio, tem um cabra que não pode faltar, o nome dele é Pedro. Sabe por que Jesus mandou esse recado? Porque Pedro estava constrangido, se a irmã Maria dá o recado e não fala, inclusive Pedro, Jesus disse que tu não pode faltar, Pedro ia escorregar. Fala sério, irmão, tem dia que tu quer escorregar, não tem? Fala sério. Aí sabe o que Jesus faz? Faz igual fez com Pedro. Vai lá na curva e te cerca. E Jesus diz, vai escorregar não, venha para cá, eu sei o que você fez, mas eu estou aqui, não vou te reformar, eu vou te transformar. Termino aqui. Pedro sobe para Cafarnaum e vão pescar.
E quando se lançam ao mar, 200 metros da praia, começam a lançar rede. Tome rede para um lado, tome rede para o outro, tome rede para o lado, tome rede para o outro, tome rede para o lado, tome rede para o outro, tome rede para o lado, tome rede para o outro. Nenhuma piaba. 3 pescadores profissionais, nenhuma piaba. Passou a noite inteira pescando nada. De manhã, vem um moço e diz assim: oi, tem comida aí? Tem não. Quer comer? Quero, joga a rede, à direita do barco. Tá bom, tem nada para fazer, não pegamos nada, jogamos. Quando puxaram a rede cheia de peixes, João larga a rede e diz: Pedro, eu só conheço um homem capaz de fazer isso. Aquele moço é o mestre. João sai correndo, é o mestre, pula na água, sai nadando. Pedro pula na água e se esconde atrás do barco, porque Pedro estava todo lascado, e diz: pronto, veio me pegar. E Jesus veio hoje aqui para te pegar, meu irmão. Jesus veio hoje aqui para te dar uma amassada, para te dar uma lixada, para te dar uma descascada. Mas fique tranquilo que é para melhorar. Sentaram para comer peixe. Pedro vai lançar a mão do peixe e diz: Pedro, Senhor, você me ama? Pedro para e pensa e diz: meu Deus, eu neguei ele, como é que eu vou dizer que eu amo? Aí Pedro usa uma expressão em grego: agapon, Senhor, eu gosto do Senhor. Lá no português está escrito eu amo, mas a tradução literal é eu gosto do Senhor. Tá bom, Pedro, come. Pedro, Senhor, você me ama? Ele não está satisfeito com a minha resposta. Ele viu lá dentro. Agapao, Senhor, eu gosto muito do Senhor. Tá bom, Pedro, vai comer. Pedro, ele disse: agora lascou, eu não tenho mais o que falar. Você me ama? Deus às vezes nos confronta com a mesma pergunta. Às vezes nós fazemos coisas que Deus não traz um relâmpago sobre a nossa cabeça, não traz um vento avassalador que nos move de um lado para o outro, não traz um furacão que nos arrebata da terra. Ele com amor olha para nós e pergunta: você, meu filho, verdadeiramente me ama? E a gente tem a voz embargada, a gente engasga, porque a gente entende: como é que eu direi que eu amo fazendo isto? Pedro se quebra. Sabe o segredo, irmão? É não tentar maquiar, porque de Deus a gente não esconde nada. É dizer: Senhor, estou lascado mesmo, neguei o Senhor, sou um cabeça de bagre e eu estou aqui para ser mudado. Senhor, eu não vou responder não, o Senhor sabe. Tu o sabes. Ele estava dizendo: apesar do que eu fiz, apesar das minhas tristezas, angústias, da minha coisa errada, da minha forma de fazer errado, eu te amo e o Senhor sabe disso. Jesus coloca Pedro em pé, dá um abraço nele e diz: eu acredito. Tem disciplina? Tem não, Pedro. Vou ficar no banco? Vai não. O senhor não vai nem fazer uma palestrinha, um sermão? Vou não. A minha palestra é só essa: vai e apacenta as minhas ovelhas. Irmão, não sei o que Pedro fez, mas se fosse eu ia sair dando glória a Deus, aleluia. Sabe, tem uns carros aí, irmão, que é 24 válvulas, que tem 920 cavalos. A gente arranca um carro de primeira, esse carro arranca até de quarta. Se eu fosse Pedro, eu metia uma quarta, metia o pé embaixo, já saía cantando pneu e dizendo: cadê os capeta desse lugar? Cadê o diabo que está matando esse povo? O diabo que destruiu a minha vida, que me botou contra Cristo, é esse que eu vou atrás dele. Eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou ganhar alma para Jesus. Pedro sobe no palanque, o primeiro sermão, 3.000 almas se convertem, porque o povo só vai queimar quando o pregador queimar. Betim vai queimar
Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Deus está procurando um homem que quer se colocar na brecha. E eu vou fazer um convite especial. Se você sente vontade de vir à frente, saia do seu lugar. Fala, pastor, eu quero ser uma voz de Deus em Betim. Eu sinto esse chamado. Eu quero pregar. Eu quero evangelizar. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero clamar pelas nações. Eu quero começar dentro da minha casa, vendo os meus se converterem. Eu quero começar dentro da minha casa, vendo uma grande obra de Deus. Eu quero ver os milagres acontecerem na minha vida, através da minha vida. Eu quero ver Betim convertida. Eu quero ver os líderes dessa cidade convertidos. Eu quero ver o líder da polícia militar, da polícia civil, da câmara, da prefeitura. Eu quero ver as pessoas convertidas. Se você sente esta vontade, mas até aqui alguma coisa te segurou, te travou, te impediu, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente. Pastor, eu quero orar. Eu quero sair daqui hoje queimando. Eu quero sair daqui hoje inflamado. Eu quero sair daqui hoje levando no meu coração um desejo muito grande de ver almas se converterem aos pés de Cristo. Eu quero ser um homem na brecha, uma mulher na brecha. Eu quero orar com você. Enquanto as pessoas se deslocam, eu peço a você que feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você vai orar agora em favor de Betim. Você que sente este chamado, este desejo no seu coração, se desloque do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar com você. Se você pode e você sente, se desloque junto com a sua família, com a sua esposa, porque você é pregador, a sua esposa é pregadora, seus filhos são pregadores. Betim é de Deus, este lugar que Deus se plantou para morar. Quem vai mudar a história deste lugar é Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ore agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Aqui estão pessoas, meu Deus, rendidas diante do seu altar, quebrantadas, dizendo: Deus, eu quero ser boca de Deus nessa terra. Eu quero estar quebrantado diante do Senhor. Eu quero ouvir a sua palavra. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero, Senhor, que o Senhor possa, por bondade e misericórdia, me usar em dons espirituais, que o Senhor me dê visões, que o Senhor me use para entregar mensagens, revelações, profecias, que por onde quer, meu Pai, que este povo passe, meu Deus, a palavra viva do Senhor possa transbordar em corações, que esta igreja, Senhor, seja porta-voz do céu, onde quer que eles forem. Cada crente, Senhor, meu Deus e meu Pai, cada crente arrependido, quebrantado, transformado, seja cheio do teu Espírito e seja cheio da tua glória nesta noite. Ore a Deus, faça dessa canção a sua oração. Aleluia. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me toma por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me toma por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto.
é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E esse é meu preferido lugar. Oh. E esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Coloque a sua mão sobre o seu coração, ore após mim, diga: Senhor Jesus, eu quero nesta noite ser este homem na brecha que a sua palavra nos ensinou. Me dá forças para ser uma voz que clama pela minha cidade. Me dá forças para ser uma voz que clama pelo mundo. Senhor Jesus, eu faço uma aliança no seu altar, de buscar ao Senhor em prol das almas perdidas, e de, meu Pai, abrir os meus lábios e permitir que o Senhor use a minha boca como trombeta do céu. Se de alguma forma eu me desviei desse propósito, eu me desviei desse caminho, eu arrependido volto e me prostro diante do Senhor e entrego-me totalmente aos cuidados do céu. Entrego a minha vida no seu altar para o seu louvor. Aleluia. Se porventura nós temos alguém nesta noite que fez essa oração pela primeira vez, está dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida para Cristo, eu quero andar com Cristo, eu quero ser parte desta família que vai ver um grande mover de Deus em Betim. Se tem alguém que hoje quer receber Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, eu queria te conhecer, te dar um abraço e orar por você. Se você quer receber Jesus, se você fez essa oração pela primeira vez nessa noite, levante assim a sua mão. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Nós temos uma vida para Cristo. Nós temos alguém que vai dizer: pastor, estou afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo ou outro eu me desviei desses caminhos, mas hoje eu quero retornar a Cristo. Nós temos uma vida para Cristo, uma vida. Onde está uma segunda? O Senhor te abençoe. Onde está uma segunda alma para Jesus? Nós temos, meu Deus do céu, meu Jesus da glória, onde está uma segunda vida para Jesus? Deixa eu orar por você, minha irmã, vem aqui. Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe. Onde está uma terceira vida para Jesus? Nós temos uma terceira alma para Cristo. Meu Deus, hoje é dia de salvação, meu irmão. Hoje é dia de encontrar-se com Cristo. Nós temos uma terceira vida para Cristo. Onde está, aleluia, uma quarta vida para Cristo? Onde está uma quarta vida para Jesus? Meu Deus do céu, onde tem uma quarta vida para Cristo? Deixa eu orar por você. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Nós temos uma quarta vida para Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Aqui estão, Senhor, os meus irmãos que agora estão entregando a vida diante do seu altar. Que o sangue de Jesus os cubra agora e os purifique de todo o pecado, que eles sejam recebidos como filhos nesta família, e que eles possam sair daqui abençoados, que eles possam sair daqui, meu Deus e meu Pai, agraciados, tendo o seu nome escrito no livro da vida, e sabendo que tem uma família que estará com eles, lutando juntos para que todos nós possamos chegar aos céus, em nome de Jesus. Olhem aqui para mim, todos vocês que
hoje recebem a Cristo. Nós temos uma família biológica, mas agora também vocês têm mais do que uma família biológica. Vocês têm uma família espiritual. Somos filhos do mesmo Pai. Então eu quero que, ao contar 3, você se vire para conhecer a sua nova família, que vai te abraçar e cuidar de vocês. 1, 2, 3. Receba a sua nova família. Oh, aleluia! Oh, seja abençoado, seja cheio, aleluias, aleluias. Eu quero que rapidamente vocês possam, por favor, acompanhar aquele irmão que está ali na porta acenando. Ele vai anotar o nome de vocês, dar um livro de presente para vocês. Nós vamos orar por vocês, abençoar a vida de vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Ei, onde está um crente na brecha? Onde está um crente na brecha? Então levante a sua mão assim para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Ótima semana, que o Senhor te abençoe. Vão em paz, debaixo da graça de Deus. E você que nos assiste aí do outro lado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te encha de poder e graça. Que esta seja uma semana excelente de vitórias, que o Senhor possa abrir o céu sobre a sua casa. E eu te convido, vem estar conosco nas quartas-feiras, no domingo, adorando a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.